Idosa abandonada pela família aos 75 anos resgata bebê no lixo e o final dessa história é de fazer qualquer um chorar. Antes de começar essa história emocionante, curte o vídeo e se inscreve no canal, todo dia tem vídeos novos. Teresa, uma mulher marcada pelo tempo, caminhava lentamente pelas ruas agitadas da cidade. Aos 75 anos, sua história era de abandono. Sua família, aqueles que um dia prometeram cuidar dela, a deixaram à mercê do mundo. Imagine a solidão de uma mulher idosa, sem apoio, sem uma mão amiga, é quase impossível para muitos. No entanto, para Teresa, isso era realidade nua e crua. Muitas vezes, o que a sustentava era uma força interna que poucos conseguem entender. É como aquela velha árvore que, mesmo nas piores tempestades, mantém suas raízes firmes. A vida nas ruas não foi uma escolha, mas uma consequência de um ciclo doloroso de rejeição. Imagine viver sabendo que, a qualquer momento, poderia não haver um amanhã. Teresa encontrava desafios diários que muitos de nós nem conseguimos imaginar. Cada esquina que ela virava, cada passo que dava, era uma luta pela sobrevivência. E o que a motivava a continuar? Talvez fosse o fato de que, mesmo nas trevas da solidão, ela encontrava esperança. Sobreviver, nesse contexto, era mais do que uma questão física, era uma batalha mental. Mas, como já é sabido, a vida não se contenta em deixá-lo apenas nas trevas. Sempre há algo a mais, mesmo quando você pensa que chegou ao limite. Para Teresa, esse algo a mais estava logo ao virar da esquina, aguardando o momento certo para se revelar. Às vezes, o que nos parece fim é apenas o início de algo inesperado. E a vida de Teresa estava prestes a mudar, de uma forma que ela jamais poderia prever. A cada manhã, Teresa iniciava sua rotina como quem já sabia o peso de cada dia que se passava. Sua sobrevivência dependia daquilo que os outros jogavam fora, materiais recicláveis, restos que ninguém mais queria. Com uma sacola de pano surrada, ela vasculhava as lixeiras da cidade, como se estivesse em uma busca por pequenos tesouros que garantissem mais uma noite embaixo de um teto improvisado. Não era apenas a coleta em si, mas o ato de se adaptar ao que o mundo lhe dava. Cada garrafa plástica, cada pedaço de papelão era uma chance de mais um dia de luta. Viver nas ruas era um desafio constante. As condições eram desumanas e a vulnerabilidade fazia parte do cotidiano. Teresa dormia em pedaços de papelão e se cobria com mantas que encontrava pelo caminho. Quando a chuva caía, ela se encolhia, tentando manter-se seca, sabendo que, no dia seguinte, teria que recomeçar. Como muitos outros invisíveis nas ruas, a batalha não era apenas por comida ou abrigo, mas por dignidade. A necessidade de manter-se firme, mesmo quando o corpo estava cansado e a mente desejava desistir, fazia parte da sua essência. E assim, ela seguia dia após dia, sem que a maioria das pessoas ao seu redor sequer notasse sua existência. Mas em cada lixeira que vasculhava, em cada esquina que dobrava, havia uma pequena esperança de que algo fosse diferente. Talvez amanhã encontrasse algo mais valioso. Talvez o próximo dia fosse mais gentil. E, sem que soubesse, algo muito além do material estava prestes a entrar em sua vida. Como uma dessas coincidências que mudam tudo, Teresa estava prestes a descobrir que nem tudo que está perdido é realmente descartável. Era mais um dia de buscas, como qualquer outro. Teresa já estava acostumada ao barulho das ruas, ao som das vozes apressadas e aos carros passando em alta velocidade. Mas, naquele momento específico, um som diferente capturou sua atenção, um choro suave, quase abafado, vindo de uma pilha de lixo. Ela parou por um instante, tentando entender o que havia acabado de ouvir. O coração, que antes batia em ritmo lento, acelerou. Movida pela curiosidade e pela preocupação, ela se aproximou. O que encontrou era algo que jamais esperava, um bebê pequeno, frágil, com olhos arregalados. A visão daquele ser tão vulnerável tocou algo profundo dentro de Teresa. A vida, que até então parecia apenas sobrecarregada de dificuldades, de repente se conectou a uma nova responsabilidade. Olhar para aquele bebê abandonado no lixo era como enxergar um reflexo de sua própria condição. Afinal, ela também havia sido descartada, abandonada pela família, deixada de lado pela sociedade.
Mas, enquanto o bebê chorava, Teresa sentiu algo que não sentia há tempos, um impulso de cuidar, de proteger. Era como se, naquele momento, o destino tivesse lhe dado uma nova missão. Sem pensar duas vezes, ela pegou o bebê nos braços, envolveu-o com o que tinha e o manteve perto de si, tentando aquecer aquele pequeno corpo. O choro começou a diminuir e Teresa sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Não era mais apenas sobre sobreviver, era sobre cuidar de alguém que precisava ainda mais do que ela. O destino havia colocado aquele bebê em seu caminho, e agora, sem que soubesse exatamente como, Teresa teria que encontrar uma forma de cuidar dessa nova vida que dependia totalmente dela. Nos dias seguintes à descoberta do bebê, algo profundo começou a despertar em Teresa. Mesmo com sua vida cercada de dificuldades, um forte instinto maternal brotou de maneira inesperada. A cada choro, a cada movimento da criança, ela sentia uma ligação inexplicável, como se, de repente, tivesse um propósito maior. Teresa sabia que não tinha recursos, mas o desejo de proteger aquela pequena vida era mais forte que qualquer medo ou incerteza. Era como se o bebê tivesse trazido uma razão para ela continuar lutando, um lembrete de que ainda havia algo pelo qual valia a pena lutar, mesmo nas piores circunstâncias. Ela podia sentir o peso da responsabilidade crescendo sobre seus ombros. Cuidar de si já era difícil, mas agora ela tinha que pensar por dois. No entanto, havia algo de transformador nesse processo. O que antes era apenas uma luta diária por sobrevivência se transformou em uma jornada de proteção. Teresa, que antes se via como alguém descartada pela sociedade, agora enxergava a si mesma como uma cuidadora, uma protetora. A relação entre os dois era como um fio de esperança que a mantinha firme, mesmo quando tudo parecia desmoronar ao seu redor. Esse desejo de cuidar, de prover, despertou nela habilidades que nem sabia que possuía. Apesar de não ter absolutamente nada, ela sabia que poderia oferecer ao bebê algo inestimável, amor e proteção. Não era sobre ter um teto ou comida na mesa, era sobre estar presente, fazendo o possível e o impossível para garantir a segurança daquela pequena vida. Teresa estava se descobrindo capaz de coisas que jamais imaginou e, no fundo, entendia que sua missão estava apenas começando. E como o instinto de uma mãe, ela não mediria esforços para proteger. Enquanto cuidava do bebê em seus braços, Teresa começou a refletir sobre o significado daquela nova vida em seu caminho. A criança, frágil e pequena, trouxe algo que ela não sentia há muito tempo: esperança. No meio do caos, do abandono e da solidão, aquela pequena vida irradiava uma luz suave e transformadora. Era como se, de repente, as sombras que sempre a cercaram tivessem começado a dissipar. Foi então que Teresa decidiu: o nome daquela criança seria Luísa. Não por acaso, mas porque, de alguma forma, o bebê trouxe luz a um coração que havia sido apagado pelas adversidades. Dar um nome a algo ou alguém é um ato poderoso. É como afirmar que aquilo importa, que tem significado. Para Teresa, nomear o bebê não era apenas um gesto simbólico, mas um reconhecimento do impacto que aquele serzinho teve em sua vida. Luísa representava um novo começo, uma chance de encontrar um propósito em meio às dificuldades. Mesmo sem saber como seria o futuro, ela sabia que Luísa agora era parte de sua história. Cada vez que chamava a criança pelo nome, Teresa sentia uma conexão mais profunda. Era como se, ao pronunciar Luísa, ela reafirmasse o valor daquela vida, o laço que agora compartilhavam. E, por mais que ainda enfrentasse as mesmas dificuldades, o simples fato de ter Luísa em seus braços fazia com que as dores da vida fossem um pouco mais suportáveis. Afinal, mesmo nos momentos mais sombrios, um raio de sol pode mudar tudo. E para Teresa, aquela pequena Luísa era o suficiente para trazer um novo sentido à sua existência. Cuidar de um bebê nunca é fácil, mas para Teresa, essa tarefa parecia impossível. A realidade de viver nas ruas já era um desafio por si só, mas agora, com Luísa nos braços, as dificuldades se multiplicaram. A falta de comida era um dos maiores obstáculos. Ela passava horas procurando restos nos lixos, não apenas para si, mas para o pequeno. O abrigo também era precário, noites frias a céu aberto,
tentando cobrir Luísa com o pouco que tinha. O desespero tomava conta em certos momentos, mas abandonar a criança nunca foi uma opção. Teresa sabia que precisava lutar, mesmo que as chances fossem pequenas. A cada dia, a batalha se tornava mais intensa. Conseguir alimento suficiente para os dois era um esforço constante, e muitas vezes, Teresa passava fome para garantir que Luísa tivesse algo para comer. As pessoas ao seu redor a olhavam com desprezo, julgando sua capacidade de cuidar de uma criança, principalmente por estar nas ruas. Mas ela nunca deixou esses olhares críticos a derrubarem. Sabia que, apesar das condições extremas, estava fazendo o melhor que podia. O instinto de sobrevivência estava sempre presente, mas agora ele estava duplamente focado, em si e em Luísa. E assim, dia após dia, Teresa encontrava forças onde antes havia apenas exaustão. Cada pequena conquista, como conseguir uma refeição decente ou encontrar um lugar minimamente protegido para passar a noite, era uma vitória. O amor que sentia por Luísa era seu combustível. Mesmo sem ter quase nada, ela encontrava maneiras de continuar, acreditando que, de alguma forma, o universo lhe mostraria uma saída. Afinal, as maiores adversidades são enfrentadas com coragem, e Teresa tinha isso de sobra. Luísa, sem saber, era o que mantinha sua alma acesa. Enquanto Teresa lutava para cuidar de Luísa, a sociedade ao seu redor não era nada acolhedora. As pessoas a observavam com olhares de julgamento, como se seu simples ato de tentar criar uma criança nas ruas fosse uma afronta. Como uma mulher idosa e sem recursos poderia cuidar de um bebê, fofocavam entre si, sem se preocuparem em disfarçar o desprezo. Teresa, por outro lado, estava acostumada a ser invisível, mas agora, com Luísa em seus braços, parecia que sua presença incomodava ainda mais. O que aquelas pessoas não entendiam é que, mesmo sem um lar ou conforto, o amor e a dedicação não precisavam de dinheiro. A crítica vinha de todos os lados. Havia quem oferecesse olhares de pena, outros que lançavam palavras duras, como se o simples fato de estar ali, nas ruas, tornasse Teresa incapaz de cuidar de outra vida. No entanto, para ela, o julgamento da sociedade não fazia sentido. As mesmas pessoas que a condenavam eram as que passavam por ela sem oferecer ajuda. Parecia que, para muitos, era mais fácil criticar do que estender a mão. Teresa sentia na pele o peso desse preconceito, mas sabia que sua conexão com Luísa era o que realmente importava. Ainda assim, esses olhares feriam. Teresa sabia que, apesar de tudo, estava fazendo o melhor que podia. E no fundo, ela acreditava que essas pessoas, que tanto a julgavam, nunca entenderiam a profundidade do amor que sentia por Luísa. Não era sobre ter uma casa ou uma vida perfeita, era sobre estar presente, sobre fazer o possível com o que tinha. E enquanto o mundo continuava a lançar julgamentos, Teresa seguia em frente, cada vez mais determinada a mostrar que o amor e o cuidado não dependem das circunstâncias externas. Em meio a tantos julgamentos e dificuldades, Teresa já estava acostumada a depender apenas de si mesma. Mas, em um momento inesperado, um gesto de solidariedade cruzou seu caminho. Enquanto procurava algo para alimentar Luísa, uma mulher chamada Dona Guadalupe apareceu. Com um sorriso acolhedor, ela se aproximou e ofereceu algumas bananas a Teresa. Foi um gesto simples, mas de uma bondade que Teresa já não estava habituada a ver. Naquele instante, algo mudou. Talvez houvesse, afinal, pessoas dispostas a ajudar, mesmo que fossem raras. Dona Maria não fez perguntas, não julgou, apenas estendeu a mão. Teresa aceitou as bananas com um misto de gratidão e surpresa. Afinal, não era todo dia que alguém se dispunha a ajudar sem segundas intenções. Para Luísa, aquelas bananas eram mais do que um alimento, eram um sinal de que, por mais difícil que a vida fosse, ainda havia esperança. Teresa sabia que as bananas não resolveriam todos os seus problemas, mas, naquele momento, foi o suficiente para aliviar um pouco da tensão. O gesto de Dona Maria, por menor que fosse, era um lembrete de que bondade ainda existia. Ao ver Luísa comendo aquelas bananas, Teresa sentiu uma leveza no coração. Mesmo em meio à adversidade, um pequeno ato de generosidade podia fazer uma grande diferença.
E assim, Dona Maria se tornou um símbolo de esperança na vida de Teresa. Não era sobre as bananas em si, mas sobre o que elas representavam, a capacidade de uma pessoa ver além das aparências e estender a mão sem esperar nada em troca. Teresa, agora, sabia que não estava completamente sozinha, e isso lhe deu uma força renovada para continuar lutando por Luísa. Tudo parecia estar indo relativamente bem até que, de repente, Luísa começou a adoecer. O choro da criança, que antes era um sinal de vida e vitalidade, tornou-se fraco. Teresa, que já havia enfrentado tantas adversidades, sentiu o pânico tomar conta de seu coração. Como poderia cuidar de um bebê doente sem ter os recursos mínimos? O desespero crescia a cada dia que passava, enquanto Luísa ficava mais fraco. Teresa tentava de tudo, mas nada parecia funcionar. Ela sabia que precisava de ajuda, mas para quem poderia recorrer nas ruas de Guadalajara? Foi então que alguém mencionou o nome de Paula, uma curandeira conhecida por seus dons de cura. Sem pensar duas vezes, Teresa decidiu procurar essa mulher, mesmo sem saber ao certo se ela poderia realmente ajudar. Quando finalmente a encontrou, Paula acolheu as duas com olhos sábios e mãos experientes. Sem médicos ou remédios, era a sabedoria ancestral da curandeira que poderia ser a única esperança para salvar Luísa. Com ervas e rituais simples, Paula começou o processo de cura, enquanto Teresa observava, segurando a mão de Luísa com toda a sua força e esperança. Os dias passaram lentamente, e aos poucos, Luísa começou a mostrar sinais de recuperação. O alívio que tomou conta de Teresa era indescritível. Ver a criança voltar à vida, aos poucos, era como se o peso do mundo estivesse sendo retirado de seus ombros. Ela sabia que não teria conseguido sem a ajuda de Paula. A gratidão que sentia por aquela mulher era imensa, e, mais uma vez, Teresa foi lembrada de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre há uma luz. Sempre há alguém disposto a ajudar. Luísa estava a salvo, e Teresa, mais forte do que nunca. Com Luísa se recuperando, Teresa teve um raro momento de descanso, e foi aí que seu passado começou a ressurgir como um fantasma. Em meio à sua luta diária pela sobrevivência, as memórias dolorosas de sua antiga vida voltaram à tona. Anos atrás, quando ainda tinha uma casa e uma família, Teresa foi traída pelas duas pessoas que mais amava, sua irmã e seu marido. O peso dessa traição não era apenas a perda do relacionamento, mas o fato de ter sido apunhalada pelas costas por aqueles em quem confiava cegamente. Pensar nisso ainda lhe causava dor, como uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Naquela época, Teresa acreditava que sua vida estava encaminhada. Ela tinha planos, sonhos, um futuro pela frente. Mas a traição mudou tudo. Ver sua irmã e seu marido juntos foi o golpe final, destruindo o que restava de sua confiança. A partir daquele momento, sua vida entrou em declínio, e o abandono foi apenas uma consequência dessa ruína emocional. Enquanto olhava para Luísa, ela se perguntava como alguém pode trair aqueles que deveriam ser protegidos. O que mais lhe doía não era a pobreza que enfrentava hoje, mas a falta de apoio, de amor e de respeito no momento em que mais precisava. Mesmo com todo o sofrimento, Teresa sabia que o passado não poderia ser mudado. No entanto, refletir sobre ele era inevitável, principalmente nos momentos de silêncio. Mas agora, com Luísa em seus braços, ela tinha uma nova chance de amar, de proteger. Talvez não fosse possível mudar o que aconteceu, mas ela sabia que podia evitar que o ciclo de dor continuasse. Luísa não sofreria o mesmo abandono. Teresa estava determinada a quebrar essa corrente de traição e desamparo que marcou sua vida. E assim, o passado começou a perder força, enquanto um novo futuro, por mais incerto que fosse, se desenhava à sua frente. O destino, às vezes, tem um jeito estranho de reabrir velhas feridas. Em uma tarde qualquer, enquanto Teresa procurava abrigo para Luísa, seus olhos cruzaram com uma figura que ela jamais esperava ver novamente, Miguel, seu ex-marido. Aquele que a traiu, a deixou para trás, agora estava ali, diante dela, como se os anos não tivessem passado. Teresa sentiu seu coração disparar, um misto de raiva e tristeza tomando conta de si. Miguel parecia surpreso, talvez até arrependido, mas para ela, era como se estivesse olhando para uma sombra do passado que preferia esquecer.
O reencontro trouxe à tona toda a dor que ela havia tentado enterrar. Miguel tentou se aproximar, a voz trêmula, como se procurasse as palavras certas. Ele sabia que o que fez era imperdoável, mas, mesmo assim, tentou justificar suas ações. Teresa, por sua vez, ouvia em silêncio, os olhos fixos no homem que um dia amou, mas que agora era apenas um estranho. O passado voltou com força total, como se todos os anos de luta e sofrimento estivessem resumidos naquele instante. A traição de Miguel não foi apenas uma infidelidade, foi o colapso de sua vida. E agora, ele estava ali, como se pudesse simplesmente apagar tudo com algumas palavras de arrependimento. Mas as cicatrizes de Teresa eram profundas demais para serem curadas com desculpas. Ela não tinha espaço em seu coração para perdoar o homem que a deixou no momento em que mais precisava. Não havia como voltar atrás, e por mais que Miguel buscasse reconciliação, Teresa sabia que aquele capítulo de sua vida estava encerrado. Agora, sua prioridade era Luísa, não o passado. O encontro, embora doloroso, serviu para lembrá-la de quem ela se tornou, uma mulher forte, que não mais dependia do amor ou aceitação de ninguém. E assim, ela virou as costas para Miguel, como ele um dia fez com ela. Após o reencontro inesperado, Miguel não desistiu tão facilmente. Ele tentou se aproximar de Teresa mais uma vez, desta vez com uma proposta clara. Ele queria se redimir, pedir perdão e ajudar de alguma forma. Ofereceu-lhe um lugar para ficar, comida e até dinheiro, como se isso pudesse corrigir o que havia feito no passado. Teresa ouvia em silêncio, mas seu coração estava endurecido. Não era apenas uma questão de aceitar a ajuda. O perdão era algo muito mais profundo, e as feridas que Miguel havia causado não seriam curadas com promessas e boas intenções. Ela sentia que confiar novamente era impossível. Miguel parecia genuíno em seu arrependimento, mas Teresa conhecia muito bem as armadilhas do passado. Ele a traiu com a própria irmã, destruiu a vida que construíram juntos e a abandonou no momento mais frágil. Agora, vê-lo ali, implorando por uma segunda chance, só trazia de volta a dor. As palavras dele eram apenas ecos de algo que não podia ser reparado. Teresa, sempre tão forte diante das adversidades, agora lutava com a vulnerabilidade de seu próprio ressentimento. Perdoar não era apenas uma decisão lógica, era uma escolha emocional, e seu coração ainda não estava pronto para isso. Ela resistiu, recusando a ajuda de Miguel, não porque não precisava, mas porque sabia que aceitar significava abrir uma porta que preferia manter fechada. Teresa se recusava a reviver o passado e, acima de tudo, não queria que Luísa fosse envolvido nesse ciclo de traição e dor. A decisão foi tomada, seguiria em frente sem a interferência de Miguel. Ele, por sua vez, parecia derrotado, mas Teresa sabia que essa era a única escolha que a manteria fiel à sua nova vida. O perdão, se um dia viesse, teria que ser em seu próprio tempo, não no de Miguel. Com Miguel fora de sua vida novamente, Teresa voltou toda sua atenção para o que realmente importava, Luísa. A cada dia que passava, o vínculo entre os dois se tornava mais forte. Teresa, que um dia se viu sozinha e desamparada, agora encontrava um novo sentido na maternidade. Era como se, de alguma forma, a presença de Luísa tivesse curado partes de seu coração que ela achava estarem quebradas para sempre. Cada sorriso, cada gesto da criança a fazia sentir que estava finalmente construindo algo novo, algo que não poderia ser tirado dela. Esse amor maternal se tornou a força que a mantinha firme em meio à tempestade. Luísa, por sua vez, parecia entender que Teresa era sua protetora. O olhar inocente da criança era o suficiente para aquecer o coração dela nos dias mais difíceis. E, embora as circunstâncias ainda fossem duras, Teresa encontrava alegria nas pequenas vitórias diárias. A maternidade trouxe um propósito que ela nem sabia que ainda era possível. Ver Luísa crescer, se desenvolver e ganhar forças era um lembrete constante de que, apesar de todas as dificuldades, a vida podia ser bela. Teresa não tinha riquezas materiais, mas tinha algo muito mais precioso, a conexão com aquela pequena vida que dependia tanto dela. A relação entre os dois não era apenas de sobrevivência, mas de um amor profundo e sincero. Luísa era a luz que guiava Teresa, e,
Por mais desafiador que fosse o caminho, ela sabia que sempre encontraria forças para seguir em frente. O que antes era apenas uma luta solitária, agora se transformava em uma jornada compartilhada. O amor que crescia entre eles era um farol no meio da escuridão. E, mesmo sem saber o que o futuro reservava, Teresa tinha certeza de que, com Luísa ao seu lado, poderia enfrentar qualquer obstáculo que viesse. Determinação era tudo que restava a Teresa, mas, aos poucos, ela percebeu que isso era o suficiente. Após enfrentar tantas adversidades e ter sua vida desfeita por traições e abandonos, ela agora se sentia mais focada do que nunca em criar um futuro melhor para Luísa. A pobreza ainda cercava cada aspecto de sua existência, mas o que antes parecia ser um fardo insuportável, agora era uma batalha que ela estava disposta a enfrentar. Teresa sabia que não tinha dinheiro, status ou o conforto que tantas outras mães poderiam oferecer. Mas o que tinha era uma vontade inabalável de ver aquela criança crescer em um ambiente onde o amor, a segurança e a coragem prevalecessem. Decidida a mudar sua realidade, Teresa começou a pensar em novas maneiras de se reerguer, mesmo dentro das suas limitações. Ela sabia que, se quisesse dar a Luísa uma vida digna, teria que superar as barreiras invisíveis que a pobreza e a marginalização impunham. Por isso, passou a buscar alternativas criativas para conseguir pequenos ganhos, fosse encontrando formas de reciclar materiais de valor ou trabalhando com pequenos serviços que pudesse oferecer àqueles que, ocasionalmente, cruzavam seu caminho. Cada centavo que ganhava era um passo a mais rumo à possibilidade de oferecer algo melhor para Luísa, e cada avanço, por menor que fosse, era celebrado como uma vitória pessoal. Teresa entendia que a superação não era um evento isolado, mas um processo. Cada dia exigia dela uma renovação de forças. Havia dias em que o cansaço parecia consumir suas energias, mas ao olhar para Luísa, ela se lembrava do motivo pelo qual seguia em frente. Superar as dificuldades não era apenas por ela, era principalmente por Luísa, que dependia dela para ter uma chance justa na vida. A força que ela estava construindo não era algo que qualquer riqueza material poderia proporcionar, mas sim um tipo de resiliência que ninguém poderia tirar. Para Teresa, o verdadeiro legado que deixaria para Luísa não seria medido em posses, mas sim em exemplos de como lutar, persistir e nunca desistir, mesmo quando o mundo parecia estar contra você. Mesmo sabendo que a estrada era longa, Teresa estava determinada a oferecer o melhor dentro de suas possibilidades. Ela sabia que a vida não era justa e que Luísa merecia mais do que o que ela podia dar naquele momento. No entanto, Teresa acreditava que o verdadeiro valor de uma vida bem vivida não estava nas posses materiais, mas no amor, no cuidado e na luta constante por algo melhor. E enquanto ela tivesse a coragem de continuar, sabia que poderia oferecer a Luísa não só uma vida melhor, mas um futuro mais promissor. A pobreza, para ela, não era o fim, mas apenas uma circunstância que estava determinada a mudar. Luísa era o sol dela, e com essa luz, Teresa seguiria em frente, enfrentando cada batalha com a certeza de que dias melhores viriam. Olhando para o horizonte de um novo dia que começava, Teresa sentia algo há muito tempo adormecido, uma esperança genuína. Depois de tantos anos de luta, traição e abandono, ela havia aprendido a se blindar contra expectativas, para não se decepcionar. Mas com Luísa ao seu lado, tudo isso mudou. A cada momento com aquela criança em seus braços, ela sentia que a vida tinha uma nova razão de ser, algo que antes parecia inalcançável. O futuro, por mais incerto que fosse, agora tinha uma cor diferente, pois a simples presença de Luísa trazia um calor e uma luz que Teresa pensou nunca mais experimentar. Era como se, finalmente, sua história pudesse ter um novo começo. A determinação de Teresa nunca foi tão forte. O que antes era apenas uma luta solitária por sobrevivência, agora se transformava em uma missão de proteger e criar Luísa com todo o amor e cuidado que pudesse oferecer. E, embora ainda enfrentasse os mesmos desafios de pobreza, rejeição e preconceito, Teresa sabia que, enquanto tivesse Luísa ao seu lado, ela encontraria força. A resiliência que havia cultivado durante anos de adversidade só crescia, e agora, mais do que nunca, ela se sentia capaz de enfrentar o que viesse.
Cada pequeno gesto de Luísa, cada sorriso inocente, reforçava em Teresa a certeza de que, apesar de tudo, a vida ainda podia ser bela. No entanto, Teresa sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de obstáculos. A luta por um futuro melhor para Luísa seria árdua, e ela não se iludia com isso. Sabia que, como uma mulher idosa, sem recursos e vivendo nas ruas, o mundo não lhe ofereceria muitas oportunidades. Mas sua maior fonte de força não vinha do mundo exterior, e sim do vínculo que havia construído com Luísa. Esse amor maternal que crescia a cada dia era o combustível para sua resiliência. Ela estava pronta para sacrificar o que fosse necessário para garantir que Luísa tivesse uma chance na vida. E não importava o que acontecesse, Teresa nunca deixaria que a adversidade a derrubasse novamente. Conforme o tempo passava, Teresa se via refletindo sobre tudo o que viveu até ali. Lembrava-se das noites frias nas ruas, das traições que a quebraram e das vezes que pensou em desistir. Mas agora, com Luísa, nada disso importava mais. Seu foco estava no futuro, em construir algo diferente, algo que ela não teve a oportunidade de viver antes. E, por mais cruel que o mundo pudesse ser, Teresa tinha uma certeza inabalável. Enquanto houvesse amor, ela encontraria forças para continuar. O amor que ela sentia por Luísa era a maior arma que possuía contra a pobreza, a rejeição e o desespero. Era esse amor que a guiaria, passo a passo, para um futuro que, mesmo incerto, estava cheio de esperança. A história da Teresa não era mais apenas uma história de sobrevivência, agora era uma jornada de superação. Ela sabia que, enquanto houvesse um novo amanhecer, enquanto Luísa estivesse em sua vida, haveria também uma nova oportunidade de seguir em frente. O mundo poderia não mudar da noite para o dia, mas o coração de Teresa havia sido transformado para sempre. E essa transformação era o que a tornava forte. Sua resiliência, alimentada pelo amor por Luísa, era a chave para continuar lutando, enfrentando cada desafio com a certeza de que dias melhores viriam. Teresa estava determinada a proteger Luísa a qualquer custo, e com isso, ela continuava a lutar, sempre renovando sua esperança e encontrando, no amor, a força necessária para resistir. Gostou da história? Deixe nos comentários qual é a sua opinião sobre a história da Teresa. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Todo dia tem vídeo novo de histórias emocionantes como essa. Até a próxima!